Gilmar me passou, que é o tema básico daquilo que vocês estão buscando registrar, é esses 7 anos sem a tia, mãe, mãezona, a chefa, e me recordando de cada período marcante desses últimos 7 anos, e lembrando assim de pequenos problemas que tivemos, de alguns que ainda temos, e lembrando dela, a gente vê o quanto esses problemas são extremamente naturais. Afinal de contas, nós perdemos alguém que num pedacinho de chão de 22 hectares implantou a síntese do mundo. De uma mulher simples, sem a cultura dos colégios deste plano, grosseira, podemos dizer, motorista de caminhão, mulher, e repentinamente com a missão de implantar o mais preciso sistema de recepção, de manipulação e de emissão de forças deste planeta. Isso em termos de uma ciência que, como o próprio mestre Mahan, seu mestre, afirmou algum tempo atrás, no início de sua missão, que ela seria um enigma intraduzível neste mundo. Ainda uma ilúcia desconhecida. Ainda uma ilúcia desconhecida para todos nós. Imaginemos então, para tantos deste planeta. Em termos técnicos, compondo esta ciência, então o mais preciso sistema. Em termos, podemos dizer, filosóficos, um conjunto de ensinamentos doutrinários que sintetiza todas as páginas belas de todos aqueles que representaram Deus Pai Todo-Poderoso neste plano. Jesus, essa alta expressão, mestre dos mestres, ela trouxe o sentido vivo do Evangelho redivivo. No campo desses grandes iluminados que povoaram este plano, sem ser cópia, foi exemplo vivo. E simultaneamente, em meio a todo esse acervo de bagagens, foi mãe, companheira, foi mulher, foi esposa, lutadora, simples e intraduzível. 7 anos de saudades e 7 anos também de falta, não de ausência, porque um espírito de sua expressão está ininterruptamente presente, principalmente levando em consideração o que ela mesma dizia, que é impossível separar a obra do seu autor. Ela está sempre presente, em cada pedra, em cada ninfa, em cada mestre, em cada médium, constantemente presente. As distâncias só se fazem presentes quando nós nos distanciamos desta realidade de sua mensagem. Eu espero que esse acervo de saudades que hoje a gente sente seja menor no ano que vem e, portanto, no outro ano, no outro e no outro. Porque, proporcional à nossa evolução, ao nosso progresso, cada vez mais ela irá ficando materializada, não só no nosso íntimo, como na expressão de sua obra. Portanto, a saudade deixará de ter motivos, justamente pela sua presença cada vez mais ilustrada. Boa sorte. São 7 anos sem a presença física de nossa mãe,
Mas todos nós que temos uma sensibilidade, sentimos que ela se faz cada vez mais presente. E hoje é um dia especial, e nós estamos sentindo mais do que nunca a presença dela. Esse grandioso Espírito que nos trouxe todo este acervo, esta razão de viver para nós que pertencemos a essa tribo de Pai Seta Branca. Quantas realizações temos conseguido? Rogamos nesse dia, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos levar avante esta missão que ela nos confiou e que possamos alcançar aquilo por que ela mais lutou, que foi a nossa unificação. Que possamos realmente nos unir e neste amor incondicional que rege esta nossa jornada, possamos levar cada vez mais alto esta doutrina que tanto amamos, esta falta que ela nos faz fisicamente, que possa ser preenchida cada vez mais com essa sensibilidade que temos da presença dela junto a nós em todos os momentos de nossa vida, especialmente nesta nossa missão. Que Quataí 108, aonde estiver, possa sentir nesse dia este imenso amor, esta imensa saudade que vai nos nossos corações. É muito fácil falar de tia Neiva e ao mesmo tempo muito difícil, porque faltam-me adjetivos, faltam-me palavras para dizer o que representa este espírito que eu tive a oportunidade de conhecer e que representa tudo para mim. Eu vejo tia Neiva, apesar de sua partida física há 7 anos, eu vejo tia Neiva presente em espírito e verdade em cada mestre deste Vale do Amanhecer, que ela, com muito esforço, com muita dor, com muito sofrimento, procurou sempre nos impulsionar para a conquista de mundos melhores, de termos uma vida melhor. Eu jamais me esquecerei, enquanto vida tiver, dessa figura que representa tudo para mim, junto a meu povo, junto aos mestres do Vale do Amanhecer, que tia Neiva me fez gente. Eu vim aprender a ser gente no Vale do Amanhecer. Eu vim aprender a sensibilidade graças a tia Neiva. A interação entre a minha pessoa e os mestres. Foi tia Neiva que me ensinou. E este aprendizado, que há 7 anos sem sua presença física, continua indene, continua firme com este adjunto, porque suas palavras, seus ensinamentos ficaram estigmatizados em meu coração, no recôndito de meu coração. E ao falar de minha mãe, a sensibilidade aflora, e muitas vezes as lágrimas querem beijar minha face, por sentir tia Neiva presente em todos os pontos do Vale do Amanhecer. E diria mesmo em todos os quadrantes deste país. Nós, cotidianamente há mais de 20 anos, estamos nesta luta constante, nesta devoção, neste sacerdócio,
engrandecendo os seus ensinamentos, fazendo com que tia Neiva realmente, espiritualmente, esteja conosco, esteja com aqueles que vêm em busca do socorro da espiritualidade e que, graças a Mestre Sol, Mestre Lua, graças ao doutrinador, são aquinhoados na lei do auxílio, são envolvidos por esta energia maravilhosa, plantada aqui na capital da República, neste Vale do Amanhecer, em Planaltina. Por tudo isto, a gente fica muito sensibilizado de falar de nossa Mãe Clarividente. Seus ensinamentos, repito, continuam e continuarão neste adjunto, a serem vividos, a serem honrados durante as 24 horas do dia. Eu me orgulho e sempre digo aos mestres de estar nesta roupagem mediúnica de doutrinador, de ter recebido os primeiros ensinamentos de nossa Mãe Clarividente, de compreender realmente o verdadeiro amor preconizado por este espírito aqui conhecido como tia Neiva. E eu devo dizer à posteridade, àqueles que estão por vir, a estes que se encontram presente, que o espírito de tia Neiva, que tia Neiva está na nossa roupagem, em cada parte do Vale do Amanhecer, no templo, na Estrela Candente, nos templos externos, enfim, onde houver esta célula representada por Mestre Sol e Mestre Lua, nós estaremos sempre vendo tia Neiva. Tia Neiva se ausentou fisicamente, como disse antes, mas estará sempre presente nos trabalhos, nas leis que ela legou a cada um de seus filhos. Por tudo isto, neste dia 15 de novembro de 1992, em que comemoramos a partida deste espírito, nós nos sentimos felizes e alegres de termos este aprendizado e de procurar colocar em prática este aprendizado em todos os momentos de nossa vida, junto aos mestres, junto aos nossos familiares, junto àqueles que nos cercam, nas nossas oficinas de trabalho, sempre estará presente este espírito que dignificou, este adjunto que dignificou, eu digo, toda a sociedade brasileira. Porque aqui tia Neiva recebia todos, nos seus momentos de dores, nos seus momentos de aflição, de angústia, com os 1001 problemas de pessoas que viam em busca do socorro da espiritualidade. Tia Neiva sempre estava com aquele sorriso de confiança, a nos impulsionar para a conquista de mundos melhores. Por isso, eu louvo, vivo e fico alegre de hoje estar falando sobre nossa Mãe Clarividente. De onde tu estiveres, teu filho estará honrando os teus ensinamentos que lá se vão há mais de 20 anos que eu aqui me encontro quando dei meus primeiros passos como médium desta doutrina do Vale do Amanhecer. Que Pai Seta Branca, eu sei perfeitamente, ao lado de nossa Mãe Clarividente, ao lado dos nagôs, ao lado dos ministros de Deus, ao lado dos cavaleiros, das guias missionárias, de todo este acervo mediúnico. Os céus estão em festa, porque hoje tem os adjuntos, tem o doutrinador, tem os mestres trinos dirigentes desta corrente, a pulsarem, a trabalharem por esta obra magnânima, plantada no Planalto Central, por este grande espírito chamada tia Neiva, Neiva Chaves Eléia. Que Jesus, de onde tu estiveres, e eu sei que tu estás me escutando, seja este elo de amor constante e perene, a nos impulsionar, como diz o Canto dos Cavaleiros,
para a conquista de espíritos encarnados e desencarnados. Salve o 15 de novembro de 1992. Salve a minha mãe clarividente que me ensinou a ser gente, na conquista de espíritos encarnados e desencarnados. Que Jesus, tia Neiva, eu sei que está te abençoando junto ao nosso mentor maior, Pai Seta Branca. Teus filhos aqui unidos, tocando a missão que tu plantaste aqui neste Planalto Central. Que toda essa maravilha possa vir em socorro daqueles que estão a caminho, salve Deus, e a todos os mestres que terão a oportunidade de me ouvir. Aqui eu me despeço, dizendo, mais uma vez, que continuarei constante neste aprendizado de amor, de carinho, de harmonia, de equilíbrio, levando todos esses ensinamentos que me foram colocados por esta clarividente. Salve O valor que ela deixou plantado mostra nesses 7 anos todo o nosso crescimento. Doutrinariamente, estamos bem no caminho que ela traçou. Os cumprimentos de todas as previsões feitas por ela está dentro do normal e esperamos, com bastante saudade, bastante lembrança de sua pessoa, continuarmos a dar esses passos um pouco difíceis, um pouco às vezes até trabalhosos, mas esperamos fazer, nem que seja um pedaço daquilo que ela plantou nos corações de todos nós. Bom, mestre Albuquerque, tia Neiva deixou um legado muito grande, além de todo o seu exemplo de vida, além de toda a sua doutrina, ela deixou um legado que ao senhor, a Carmen Lúcia, aos filhos de tia Neiva, tem sido uma meta muito importante, que são as crianças de tia Neiva. Nós pediríamos ao senhor que, se pudesse falar um pouquinho dessas crianças de tia Neiva para a gente hoje, com essas que elas também estão sofrendo muito com a ausência física dela. As crianças que ela deixou e que nos ensinou a criar as crianças estão numa fase muito boa, porque inclusive está numa reformulação de sua casa, vai ficar numa condição de poder, na realidade, abrigar mais crianças ainda, e elas estão sendo encaminhadas dentro da doutrina, dentro dos princípios que ela deixou, e vão bem na realidade, e acredito que no futuro estaremos ainda bem melhor. O senhor, dessa saudade que a gente sabe que todos nós estamos sentindo, sem a presença física de tia Neiva, embora ela esteja no coração de cada um de nós, essa semente que ela plantou, essa semente que ela deixou, como o senhor vê esses 7 anos sem tia Neiva? Meu irmão, a grandeza que tia nos deixou, o acervo que ela deixou em nossas mentes, em nossos corações, é que nos dá a alegria de viver. A continuação desta corrente está na mente e nos corações de todos nós. Porque o ensinamento que ela deixou em cada mestre dentro dessa corrente é o suficiente para que nunca mais esqueçamos e deixamos de trabalhar em prol desta corrente. Eu sei que cada dia que passa, a gente lembra da tia Neiva, pelos mínimos detalhes, pelas mínimas coisas que ela nos ensinou.
Mas tenho certeza absoluta que esses mestres que conheceram a tia e esses que não conheceram a tia, nós temos um acervo muito grande para que todos esses que não conheceram a tia Neiva possam conhecê-la pelas suas obras, pela grandeza que ela nos deixou, e tenho certeza que jamais essa corrente deixará de ter o princípio, o meio e a continuação para sempre. É muito importante, no dia de hoje, relembrar a tia Neiva, porque o que ela nos deixou não será esquecido nunca mais. Salve Deus. Cunho financeiro, certo? E são, no caso, o livro Pequenas Histórias e o livrinho do Pequeno Pajé, que eu editei agora tem 10 dias que chegou, que eu estou procurando fazer o possível para que todos os mestres tomem conhecimento, e se há uma resposta do meio, porque eu estou com dívidas muito grandes para serem sanadas. Eu creio que todos sabem que essa linha editorial era de responsabilidade do mestre Mário, Trino Tumushi, e a partir de 85, então, eu comecei acidentalmente, né, por necessidade do meio, então, a trabalhar com essa cultura, motivado pela necessidade do próprio meio, manual de instrução, livro de leis, etc. Então, a coisa foi acontecendo, algumas coisas dele também, que no Acordo de Cavalheiro eu reeditei, e coisas que foram acontecendo, surgindo, e eu venho cuidando dessa linha, né? E só esclarecendo para ver se correspondem, se interessam, se me procuram lá no castelo e me ajudam a ter aulas, né? A Centúria durante um período e revezava com o seu Mário nessas aulas de domingo. Eu levei a Centúria para 7 templos externos, dei assistência a 16 templos, inclusive minha lei, assinada pela tia, me faculta a aula no sentido iniciático e evangélico. E eu parei, repentinamente tem aquele período cíclico, e eu acho que eu estou num ciclo de ponderar mais, de observar mais. Eu percebo que eu chego a afirmar para vocês que até agora ainda vivemos um momento de indefinição. Nós perdemos uma grande líder, é um fato curioso. Vocês lembram, por exemplo, Pelé. Pelé parou de jogar em 1970. Mas pela condição do mito criado em torno de sua pessoa e suas jogadas, nunca deixou de ser o maior jogador do mundo. Aos ligados a músicas devem se lembrar dos Beatles. É um grupo que se separou há quantos anos e até hoje é o maior grupo de rock do mundo. E, repentinamente, no campo de uma vida iniciática, nós tínhamos uma clarividente Neiva, com a força do Pelé para as multidões apaixonadas pelo futebol, com a força dos Beatles no campo da relação da música, e nós tínhamos uma tia Neiva. E, repentinamente, essa tia Neiva partiu. E é curioso que eu percebo que esse ciclo de sua ausência, quer dizer, a ausência física, ela ainda não foi assimilada, ela não foi ainda entendida. Ela já partiu, mas nós não entendemos ainda o que aconteceu. Eu percebo ainda que nós ainda não nos definimos, eu percebo ainda que não nos ajustamos, eu percebo ainda que não nos encontramos. Então está acontecendo uma série de fatores extremamente intensos, em que a gente percebe ou a gente sente, mas a gente também não sabe se localizar ainda. Perfeito? Então, eu decidi por minha vez, já que nós temos muitos que falam, nós temos vários instrutores magníficos, nós temos os trinos, nós temos o executivo realizando um trabalho que, a nível dessa reciclagem, que é um trabalho fantástico, né? O Trino Ajaran junto aos templos, quer dizer, cada qual com seu cada qual, buscando à sua maneira manter vivo a sua parte, a parte que sente doutrinariamente. No meu caso, talvez pelo fato da convivência ininterrupta com o acervo, né, que é a minha responsabilidade, eu vivo com o acervo, queira ou não queira, ininterruptamente eu estou ali manuseando, mexendo, pensando essas coisas,
E às vezes me sinto deslocado, por isso tenho evitado falar. Primeiro porque dentro de alguns aspectos eu acho que eu já exijo uma definição também, como eu sei que muitos de vocês. Perfeito? Exijo como pessoa, mas sei também que algo muito acima de nós também está em movimento, está operante. Como por exemplo, a gente não pode perder nunca a relação da doutrinária. Tempos externos, é comum haver muitos problemas, por exemplo, o médium não se dá bem com o presidente. Perfeito? Como muitos de vocês aqui não devem se dar bem com a Edelvis. Podem se chocar com o estilo ou a maneira. Como isso acontece em todos os povos. Perfeito? Mas aí eu já não posso mais pensar assim, porque com aquele acervo eu já a todo instante eu encontro linhas. Então, por exemplo, já a relação transcendente. Que o seu mestre não seja, para a sua concepção, capaz para você, mas eu já não posso pensar somente nessa incapacidade da sua visão psíquica. Eu tenho por obrigação, por dever, de já ver a relação transcendente e saber que a simples condição de um elemento como instrutor, ele passou por uma assistência até de médicos de cura para o desenvolvimento do plexo para aquela condição. E se amanhã ele for deixar de ser instrutor, ele é novamente assistido num sentido de repreparação do sistema plexo, sistema coronário, para outra função e não haver choques em relação à função que ele vai deixar de exercer. Como no caso de um adjunto, é o mesmo fator. Continente, o presidente, o vice. Quer dizer, então há um sentido muito mais íntimo nesse conjunto corpo, alma, perispírito, mas que transcende essa concepção psíquica que nós estamos exigindo. Perfeito? Por exemplo, eu no começo desse curso de reciclagem, eu cheguei no Nestor e falei, Nestor, a sua função, a sua proposta é definir, é decidir, é esclarecer. Ele falou, não, Wilson, eu vou fazer um outro trabalho. Eu falei, não, então não conte mais comigo. Eu sempre dava assistência com cartas, sempre foi o meu trabalho, o acervo é minha responsabilidade. Eu falei, não, então não conta comigo. Quer dizer, eu, o bálsamo, o indivíduo, exigindo uma definição, parei de atendê-lo. Mas é como eu disse, falei, olha só, nada elimina a grandeza do que você está fazendo. Se pudéssemos ter um curso de reciclagem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, era magnífico. Só pela concentração mediúnica, analise quantas correntes passam. Quantos espíritos são elevados numa defumação daquela, num trabalho de contagem. Então é magnífico o trabalho. Mas eu, como indivíduo, já exijo uma definição num campo. Perfeito? Mas isso não leva a estar dividido, não leva a estar contra e nem perder de vista a grandeza do que ele está fazendo. Perfeito? É só uma questão de independência de caráter. Eu sou um doutrinador. Ele é um outro doutrinador. E eu quero uma outra. Acho que além daquilo tem que ser um pouco mais. Mas isso é no campo do relacionamento humano, do indivíduo, sem que isso denigra a condição hierárquica, sem que isso denigra o respeito à hierarquia que ele representa, e que muito menos isso denigra a grandeza do trabalho. Mas são questão de posições. Agora, já existem outras posições que o indivíduo já agride, já fere, já magoa, e aí já sai do ciclo da doutrina. Perfeito? Então é um campo muito vasto, é um campo muito amplo. A Edelvis, por exemplo, eu fui aprender a gostar da Edelvis. Falar na Edelvis, tá gravando? Pronto, eu vou falar na Edelvis. Eu nunca me esqueço num diálogo, eu não me dava bem com ela. Eu sou muito grosso, mas dizem que dois bicudos não se beijam, né? E ela também ela é temperamental, ela é objetiva, franca, né? Prática. E eu não ia com ela de jeito nenhum. Um dia, dentro dessas revisões minhas na doutrina, fazendo aqueles trabalhos com a tia, até de madrugada, uma vez a tia me cita, fala, Bálsamo, aquela condição espartana, que, por exemplo, Esparta era uma loucura. Todas as cidades daquele período, a primeira coisa para a estruturação, para a afirmação de uma cultura, de uma cidade, né, a primeira coisa que se tomava cuidado era erguer-se muralhas, era muros. Esparta, sem muros, sem muralhas. Quer dizer, quando se falava em Esparta, quais são os muros de Esparta? É o homem de Esparta. Quer dizer, a criança já a partir dos 7 anos, principalmente quando o homem já era entregue ao Estado para ser preparado, quer dizer, era uma loucura. E a Edelvis desempenhava um dos papéis mais difíceis daquele período, como mulher. Ela governava as mães, ela dirigia as mães, buscando os defuntos, buscando os filhos, buscando os maridos.
Quer dizer, ela já tem uma linha transcendente muito marcante. A condição dela, da própria herança, é uma herança, perfeito? E a gente sente isso na mescla do temperamento. Então há necessidade de compreendê-la. Outra coisa, quantos adjuntos arcanos existem na doutrina? Todos homens, só uma mulher. Já um inconveniente fantástico, não é? Então, bom, 3 pontos, não vamos entrar muito na intimidade, mas é um dos maiores exemplos para mim, além de outros casos, em que a gente, quando passa a olhar dentro de uma visão transcendente, a gente começa a sentir estímulo de compreender e passa, inclusive, a gostar, passa, inclusive, a sentir falta, passa, inclusive, a sentir bem. Bom, o fato é que o momento predomina em definição. O momento predomina em definição. Estamos nos definindo. Estamos nos ajustando. Isso é o que eu sinto. Eu posso estar enganado. E se alguém me mostrar que eu estou, eu vou dar graças a Deus. Perfeito? Se um de vocês subir lá no cassete e falar, você estava enganado. Eu falo assim, não, senta aí, me explica por quê. E você realmente me colocando a razão dos fatos, demonstrando que eu estou numa linha incoerente, puxa vida, eu vou te dar um cheiro. Seja quem for, tá certo? Mas é um momento que predomina isso e, inclusive, junto a essa indefinição, gera descontentamentos. E isso força, não tem saída, força a se apegar ao sentido básico do comportamento evangélico. Porque quando não temos mais saída, realmente só existe um princípio. É o princípio em que se sintetiza a doutrina de Jesus. Invertido, humildade. Humildade de quem busca, de quem quer saber. De quem se dispõe, de quem se predispõe, antes de reagir, a entender, a saber. Humildade, tolerância, de compreensão. Aí então você compreende, você entende, você fala, meu Deus, realmente tem uma razão. Você, e inclusive, aí você passa a perceber em você até o espelho da própria... Salve Deus. Salve Deus. Não tem